Ginga segue sua caminhada e depois de um tempo viajando, acaba parando numa vila nova. A essa altura, ele tá num boteco de sobá para mandar ver num rango. O dono do lugar prepara a comida e passa para a filha dele, a Ofo, levar até a mesa do Ginga. Ela ainda tá pegando o jeito da coisa, então tá treinando para não derrubar nada. O pai fica todo orgulhoso porque dessa vez ela não fez bagunça, mas aí ele já puxa papo de tragédia e comenta que tem rolado uns assassinatos esquisitos por ali. A galera da vila anda dizendo que tem um serial killer solto, mas o imperador tá lá sentado no trono sem mover um dedo. Ginga dá um toque. Cuidado com o que tu fala. Véi, falar mal do imperador assim, dá pena de morte. Mas Ginga não é dedo duro e curte o lugar, então não quer ver o boteco se ferrar por causa disso. Falando nisso, o dono pergunta por que Ginga tá sempre colando lá. A Ofo já manda o pai parar de encher o saco, senão o cliente some. Mas pô, o cara já tá ali pelo 5º dia seguido, praticamente de casa. Quando termina de comer, ele paga pela comida, mas antes de ir embora o dono pergunta de onde vem tanta grana. Não tá acusando, mas tipo, Ronin geralmente vive duro. Ginga explica que trampa como caçador de demônios. O dono até dá risada, não acredita muito que demônio exista, mas admite que ouviu uns boatos pesados. Dizem que esse serial killer pode ser um demônio, porque os corpos aparecem tudo estraçalhado, e outras pessoas simplesmente somem do nada. Aí já fica com cara de coisa sobrenatural. Ginga, curioso, pergunta onde foi a última aparição do tal fatiador para dar uma conferida. Essa conversa já deixa a Ofo toda preocupada. Então ela faz ele prometer que vai tomar cuidado. Mais tarde, já de noite, o Ginga vai até a ponte onde o maníaco foi visto pela última vez, esperando dar de cara com ele. Fica horas ali, parado, e nada acontece. Quando já tá para desistir e voltar, ele escuta um grito de mulher pedindo socorro e sai correndo. Só que, quando chega lá, já era. Só tem uns corpos tudo destroçado e todos homens. Ou seja, a mina foi levada. Enquanto ele tenta entender o que rolou, sente uma presença estranha e, do nada, se esquiva por instinto de um golpe de espada. O atacante parece invisível e o Ginga toma um corte nas costas. Ele saca que tá lidando com um demônio e, como não tem ninguém olhando, já libera o braço demoníaco dele. O demônio invisível ataca de novo, mas o corpo do Ginga já tá durão demais. A espada quebra na hora. Agora que não tá mais se segurando, Ginga se prepara para acabar com o bicho. Só que o demônio levanta as mãos e fala que não quer brigar. O nome dele é Mosuke e ele diz que só atacou porque estava caçando o mesmo assassino. Ele ouviu que o serial killer era um demônio e quando sentiu energia demoníaca por perto, achou que fosse o Ginga. E como só viu ele ali na hora, partiu pra cima. Ginga pergunta por que diabos, literalmente, um demônio ia caçar um serial killer, e Mosuke responde que a história é longa. Então, chama ele pra um lugar mais de boa, antes que alguém veja os dois juntos. Já na casa do Mosuke, ele começa a contar que, com o tempo, alguns demônios escolhem viver em paz entre os humanos. O demônio não consegue mentir, mas enquanto ninguém perguntar direto se ele é um, ele consegue manter o segredo. Mosuke é um demônio superior, que já vive há mais de 100 anos, e por isso ganhou o poder de ficar invisível. Geral acha que demônio superior é apelão, mas no caso dele é mais fraco e lento que um demônio comum. Ginga já entendeu que o Mosuke não é o matador, mas está curioso para saber por que ele está tão empenhado nisso. Aí Mosuke revela. O serial killer mata os homens na hora, mas as mulheres ele sequestra. E ele sabe disso porque a esposa dele foi uma das vítimas. O nome dela era Hatsu, e mesmo sabendo que ele era um demônio, sempre tratou ele com carinho. Mas um mês atrás ela desapareceu. 10 dias depois, encontraram o corpo dela perto do rio Kan, e disseram que parecia que ela foi torturada até a morte. Mosuke não engole essa injustiça. Hatsu não merecia morrer daquele jeito. Ele não é exatamente fã dos humanos, mas amava a esposa de verdade. Agora tudo que ele sente é ódio pelo desgraçado que fez isso com ela, e jura que vai se vingar com as próprias mãos. Aí o Mosuke vira pro Ginta e manda um "deixa comigo, eu cuido desse tal de fatiador", mas o Ginta já mete o pé no freio. Caçar demônio é o propósito de vida dele, mano. Ele não vai simplesmente ignorar esse aí. O Mosuke até entende, então faz uma proposta. Bora trabalhar juntos, cada um na sua, mas quando for a hora do vamos ver, ele quer ser o cara a dar o golpe final no fatiador. O Ginta topa de boa, mas manda real. Você tem certeza que é isso que quer? Se vingar é pesado, quando a gente achar esse maluco, vai ter que carregar o peso de tirar uma vida. Tá preparado? Mosuke fala que sim, sabe muito bem o que tá fazendo e que quer mesmo vingar a esposa dele. Com isso resolvido, os dois começam a rodar a cidade à noite, trocando ideia com a galera, tentando achar alguma pista. Só que, mano, passaram várias noites nisso e nada, nenhuma pista boa.
tão no mesmo lugar de antes, sem sair do lugar. Cansados, decidem dar um tempo e ir para a casa do Mozuki tomar uma breja. Enquanto estão lá jogando conversa fora, Mozuki solta: "Mas e aí, Ginta? Por que você caça demônios se você mesmo tem um braço de demônio?" Aí o Ginta explica: "Tem 2 motivos. O primeiro é grana. Dá pra viver bem caçando demônio, porque tem muita gente que odeia essas criaturas e paga bem pra se livrar delas." Ele até pergunta pro Mozuki se isso incomoda ele, matar os iguais por dinheiro. Mas o Mozuki tá nem aí, diz que não se importa com os outros demônios. E ainda solta uma risada dizendo que seria hipocrisia reclamar, já que tá tomando a bebida paga com esse dinheiro. Mozuki lembra que o Ginta falou de um segundo motivo. Aí o Ginta solta. Ele quer juntar poder, se fortalecer, porque um dia vai ter que encarar um demônio específico. É uma missão pessoal. Só que ele não sabe se vai matar esse demônio só para ela. É complicado. Mozuki acha curioso o Ginta dizer parar e não matar. E aí o Ginta abre o jogo. Desde que viu esse demônio, a Suzune, matar a mulher que ele amava, matar demônios virou algo natural para ele. Mas quando pensa na Suzune, não sabe se consegue mesmo acabar com ela. Só sabe que precisa ficar mais forte para quando esse dia chegar. Depois disso, nem ele sabe o que vai fazer da vida. Aí ele pergunta pro Mozuki o que ele pretende fazer depois de vingar a esposa. O Mozuki diz que nunca foi de curtir briga. O sonho dele sempre foi viver de boa, como um humano comum, sem ser caçado nem por gente nem por demônio. Só queria essa paz com a esposa do lado. Então, depois da vingança, só quer voltar para essa vida tranquila e guardar a memória dela com carinho. No dia seguinte, o Ginta dá um pulo lá na loja de sempre, pede o rango de lei. Enquanto ele está sentado, a Ofu pergunta se a caçada ao fatiador está rendendo alguma coisa. Mas ele fala que até agora nada, e que é uma pena, porque uma garçonete tão gata como ela não devia ter que se preocupar com um maluco desses rondando. A Ofu fica toda sem jeito com o elogio, e o pai dela, mais do que rápido, já quer dar uma de cupido. Pergunta se o Ginta tá afim da filha dele. A Ofu quase afunda na vergonha e pede pro pai parar com isso. Ele diz que só tá tentando ajudar, já que ela nunca teve um namorado sério. Mas ela manda na lata. Pode até ser, mas sabe muito bem se virar sozinha. E até lá quer só ficar do lado do pai. Ela pede desculpa pro Ginta pelo pai estar forçando a barra, mas o Ginta leva numa boa. Diz que dá pra ver que o velho só quer o melhor pra filha. A Ofu concorda e diz que ama o pai dela, mas pelo jeito do Ginta, ela percebe que a relação dele com o próprio pai não deve ser lá essas coisas. O Ginta fica em silêncio por uns segundos, e ela pede desculpa se tocou num assunto chato. Mas ele fala que tá tranquilo e começa a contar um pouco da infância dele. Diz que tem uma irmã mais nova e que o pai deles era um monstro com ela. Batia nela e dizia que ela não era parte da família. Um dia ele não aguentou mais, pegou a Suzune e vazou com ela. A Ofu pergunta se ele odeia o pai por isso. Mas o Ginta responde que não, ele até entende de certa forma por tudo que aconteceu depois. Mas o passado não dá pra mudar. Mais tarde, naquela mesma noite, o Ginta e o Mozuki estão de novo nas ruas, patrulhando como sempre. E mais uma vez, nada. Zero sinal do fatiador. Parece que o desgraçado se escondeu desde que os dois começaram a caçar ele. Mas, olhando pelo lado bom, pelo menos ninguém mais sumiu desde então. Mesmo assim, hoje não vai rolar nada. O Mozuki até sugere que já tá na hora de encerrar o rolê, mas aí ele repara que tem alguém do outro lado da ponte. Adivinha? Era a Ofu. E, independente do que ela tá fazendo ali, é perigoso demais pra ela ficar sozinha essa hora da noite, ainda mais com um maníaco solto por aí. Aí o Ginta vai lá trocar uma ideia com ela. A Ofu fica toda surpresa de ver o Ginta por ali e já manda um "Cê tá sozinho?" Ele responde que tá com um amigo, mas quando vira pra mostrar "Cadê o Mozuki?", sumiu. O cara ficou invisível só pra deixar o Ginta conversar com a Ofu de boa. E ainda lembra ele que é pra levar ela pra casa, porque não tá seguro pra ela andar sozinha. O Ginta pergunta o que ela tá fazendo ali tão tarde, e ela fala que só tava admirando umas flores chamadas neve de salgueiro. Ganhou esse nome porque parece neve nos galhos, mas na real é da família das cerejeiras. O Ginta acha a flor meio triste porque tenta parecer um salgueiro, mas é uma cerejeira, então no fim não tem uma identidade real. Mas a Ofu não vê assim, não. Ela diz que independente de ser salgueiro ou cerejeira, a flor floresce toda a primavera e continua linda do mesmo jeito. O Ginta entende o que ela quer dizer e até acha engraçado, dizendo que talvez essa flor tenha mais controle sobre a própria vida do que ele. Eles riem juntos, mas já tá tarde, então o Ginta se oferece para levar ela para casa e ela topa toda feliz. No caminho, a Ofu comenta que o Ginta devia relaxar mais, porque parece sempre na pilha, e ele até concorda, porque vive a vida focado num objetivo só e quase nunca se permite descansar. Ela nem faz ideia do que é esse objetivo tão importante, e nem quer se meter, mas ela acha que viver só por uma meta soa bem cansativo.
O Jinta admite que é mesmo, mas fora isso, ele não vê motivo para continuar, então escolhe seguir desse jeito mesmo. No meio da caminhada, Aofo vê umas flores crescendo perto de um muro e para dar uma olhada. Pergunta se o Jinta sabe que flor é aquela, mas ele manda a real que não manja nada de planta. Aí ela explica: são narcisos de inverno que aguentam firme até a primavera. Logo depois, ela vê outro tipo de flor e o Jinta finalmente reconhece: são ervas de galinha. Ele lembra porque lá na vila onde ele cresceu, isso era usado para dor de barriga. Uma amiga de infância dele tomava direto porque vivia comendo doce até passar mal. Então o Jinta sempre tinha que arrumar o remédio para ela. Aofo ri da história e comenta que, se ele ainda guarda essa lembrança boa, é porque tem mais na vida dele do que só aquele objetivo solitário. Chegando na casa da Aofo, ela agradece por ele ter acompanhado ela e começa a entrar. Mas antes disso, o Jinta pergunta se ela poderia ensinar mais sobre flores algum dia. De preferência de dia, né? Não de madrugada. Aí ele volta pro posto de guarda, caso o tal maníaco apareça de novo. Mais tarde, ele tá lá na ponte quando passa um cara bêbado com uma menina atrás. Quando a menina passa pelo Jinta, ela fica toda encantada com a beleza dele, mas essa vibe boa dura pouco, porque segundos depois, o bêbado da frente é estraçalhado. O Jinta já saca a espada e vai enfrentar o demônio, mas como a menina tá ali, ele não pode usar os poderes demoníacos. Ele tenta dar um jeito na criatura, mas a pele do bicho é dura demais, então o máximo que ele consegue é afastar o fatiador da garota. Infelizmente, o monstro consegue driblar o Jinta e vai pra cima dela. Mas bem na hora que o bicho ia decepar a menina, o Mosuke aparece do nada e puxa ela pra longe. Isso dá tempo pro Jinta atacar de novo, só que ainda assim não consegue cortar a pele do bicho. Sem muito o que fazer, o demônio aproveita uma brecha, dá um salto e foge antes que o Jinta consiga acabar com ele. Ele pede desculpa pro Mosuke por deixar o bicho escapar, mas o Mosuke fala que não foi culpa dele, não tinha como saber que o bicho era tão resistente, e diz que vai tentar seguir o rastro da criatura para ver se descobre onde ela se esconde. Enquanto isso, pede pro Jinta cuidar da garota. O Jinta se vira pra menina e os dois ficam se encarando por uns segundos, até que ela manda um "Ei, me ajuda a levantar, né?". Depois pergunta se ele lembra dela, mas o Jinta fica tipo: não faço ideia de quem cê é. Aí ela se decepciona e diz que é a Natsu, a menina que ele salvou de um demônio há 3 anos. Aí ele olha direito e até reconhece, mas ela tá bem diferente, cresceu bastante. Ela diz que é normal as pessoas mudarem com o tempo, mas é estranho como o Jinta tá exatamente igual ao que era 3 anos atrás. Ele pergunta por que ela tá na rua tão tarde, e a Natsu explica que estava ajudando o pai com umas entregas para um cliente importante. Aí o Zenji aparece correndo, preocupado com a Natsu por causa do barulho, e fica surpreso de ver o Jinta ali. Ele até brinca: "Ué, vocês estão num encontro romântico à noite agora?" Mas o Jinta explica na boa que salvou a Natsu do fatiador, só que o bêbado não teve a mesma sorte. Quando o Zenji vê o corpo todo arrebentado, já entra em pânico e fala que precisam chamar os guardas da vila, mas a Natsu acha que não vai adiantar de nada porque a polícia nunca dá conta de demônio. O Zenji fica de cara com isso, porque achava que o demônio que perseguia a Natsu já tinha sido derrotado. O Jinta explica que esse é outro bicho que ele já estava caçando fazia dias e que o ataque a Natsu foi só coincidência mesmo. O Zenji não quer se meter em mais treta com o demônio, mas agora já era, tá envolvido. Então o Jinta fala que se ele ou a Natsu precisarem de ajuda, é só procurar ele numa loja de soba lá em Fukubo. Mas por agora, ele precisa voltar à caçada do fatiador. Quando ele já tá saindo, o Zenji chama e diz que tem uma parada importante. Se o Jinta quer mesmo achar o demônio, talvez dê sorte indo até Teramachi. Lá tem um templo antigo, mas o sacerdote já morreu faz tempo e o lugar foi abandonado. Só que ultimamente a galera anda ouvindo várias vozes femininas por lá toda noite. Rolam boatos de que pode ter um demônio escondido lá. Enquanto isso, o Mosuke segue tentando rastrear o bicho. Mas aí ele perde o rastro do bicho e não faz ideia de onde começar a procurar. Justo nessa hora, ele escuta uma mulher gritando. Quando olha pra cima, vê o demônio com a mulher na boca, aquela cena faz ele lembrar do dia em que achou o corpo da esposa dele jogado perto do rio, e ele jura que não vai sossegar enquanto não se vingar daquilo. Ele sai correndo atrás do monstro e acaba chegando no portão de um templo velho. Como ele não tem a menor ideia do que pode rolar lá dentro, ativa o modo furtivo e entra devagarzinho, na maciota. Lá dentro, ele encontra o demônio com a mesma mulher de antes. Então, sem pensar muito, parte pra cima e tenta enfiar a lâmina no bicho. Só que, o poder dele é baseado em furtividade. Meter o louco assim, de qualquer jeito, foi vacilo. O demônio percebe na hora e já tasca um corte na barriga do Mosuke. O monstro vira as costas e volta a comer a mulher, enquanto o Mosuke tá ali, caído, sangrando no chão, desacreditado do que acabou de acontecer. Ele sente que vai morrer sem conseguir a vingança dele.
só consegue ver, sem poder fazer nada, o demônio terminando de devorar a mulher. E quando termina? Passa reto pelo Mozuki, como se ele nem fosse digno de um golpe final. Um tempo depois, Jinta chega no templo e fica chocado ao ver Mozuki todo ferrado no chão. Corre até ele e Mozuki, mesmo quase morrendo, pede desculpas por ter deixado aquilo acontecer. Conta que achou o demônio comedor de gente ali, mas falhou em matar ele, e que não acha que vai ter outra chance. Antes de dar o último suspiro, ele pede pra Jinta pegar a espada dele e usar pra matar aquele bicho. A lâmina foi forjada num lugar chamado Kadono e dizem, é ótima contra demônios, perfeita para cortar a pele daquela criatura. Jinta concorda em vingar Mozuki e a esposa dele, mas pede algo em troca. Quer permissão para usar o poder de Mozuki na luta. Mozuki dá o aval e morre logo depois. Jinta usa o braço demoníaco para absorver o poder dele, e nesse processo tem uns vislumbres da vida que Mozuki levou. Fugindo de demônios superiores, chegando na vila e conhecendo a esposa dele, Hatsu. Os dois se esbarraram por acaso quando Mozuki saiu de casa. Aos poucos foram se aproximando e chegou um ponto em que Mozuki não queria mais esconder quem era. Um dia, mandou a real, contou que era um demônio, esperava que ela saísse correndo de medo, mas ela só ficou olhando para ele meio confusa e falou, e daí? Você acha que isso vai mudar o que eu sinto por você? Demônio ou humano, tanto faz. Nada vai me fazer parar de te amar. O flashback termina e o corpo do Mozuki se desfaz numa névoa branca. Jinta promete cumprir o último pedido dele. Umas horas depois, o demônio comedor de mulher volta pro templo com mais uma vítima. Enquanto devora a moça, ele começa a lembrar do passado. Na real, ele nem sabe como nasceu, só sabe que desde que acordou nesse corpo bizarro, sentia que a missão dele era matar o máximo de homens possível, e foi isso que ele fez. Só que ao mesmo tempo, parecia que ele tinha que encontrar alguém importante para poder voltar para casa. Mas como ele sabia que era feio demais, começou a caçar beleza. E pensou, vou comer o máximo de mulher bonita que eu encontrar, talvez assim eu fique bonito também. No meio do banquete ele ouve uma voz, do nada um dos braços dele voa longe. Jinta tá usando o poder do Mozuki para ficar invisível, então o bicho nem vê de onde veio o ataque. O demônio tenta reagir seguindo o som dos passos, mas Jinta é rápido demais. O problema é que Jinta não consegue chegar perto sem levar uma porrada, então ele desativa a furtividade e resolve encarar de frente com o braço demoníaco. Com o boost de força, Jinta consegue dar um só golpe e descer pro monstro numa só. A cabeça rola no chão, esperneando. Antes de morrer, Jinta faz uma pergunta. Se você só mata homem e sequestra mulher para comer, então como você matou a Hatsu? Porque o corpo dela não foi devorado. Ele pergunta o nome do demônio, e o bicho começa a dizer que precisava de um corpo para voltar para casa. Jinta não entende nada, pega a cabeça e fala, então bora ver qual é sua, vou absorver teu poder agora. O nome do poder é Dart, que dá um buff de velocidade por um tempo, ótimo pra luta. Quando o Jinta absorve, ele tem uma visão da alma do demônio. E aí vem o baque. O demônio era, na real, a própria Hatsu. Ela foi atacada por uns caras, jogada no rio, e enquanto afundava, tudo o que pensava era voltar para casa, voltar pro Mozuki. Esse desejo forte, misturado com ódio pelos caras que mataram ela, foi o que transformou Hatsu num demônio. Mas, no fim, o sonho dela nunca pôde se realizar. No dia seguinte, Jinta sai do quarto para resolver uns assuntos. Mas antes deixa uma oferenda em homenagem a Mozuki e Hatsu. Enquanto isso, lá na loja de soba, o pai da Ofo tá achando que assustou o Jinta quando falou que ele podia casar com a filha. Desde então, o moleque não apareceu mais. Ofo, claro, já manda real. Primeiro que ela nunca disse que ia casar com o Jinta. E segundo, ela encontrou ele um tempo atrás, e ele disse que só ia voltar quando terminasse uns trabalhos. O pai dela acha estranho, porque os assassinatos pararam, então o Jinta deve ter matado. Mas Ofo disse que o Jinta falou que ainda tem mais demônios para dar cabo. Mais tarde, os dois desgraçados que mataram a Hatsu estão pensando em procurar outra vítima. Tão rindo, zoando, lembrando que a última mulher que eles mataram não parava de gritar o nome Mozuki até o fim. Mas nem dá tempo de darem o próximo passo, Jinta surge das sombras e corta os dois sem dó. Depois de ter certeza que eles estão mortos, ele vira as costas e vai embora, finalmente cumprindo o desejo de Mozuki, vingar a mulher que ele amava. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou Flip Senpai e nos vemos na próxima.